Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, ainda virtualmente, por conta da situação que estamos vivendo, para que possamos estudar a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos permite o estudo à luz da reflexão das nossas próprias experiências, para que possamos construir uma fé raciocinada. E o objetivo do nosso estudo de hoje está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Amai os vossos inimigos. Faremos uma rápida introdução desse tema, porque o nosso foco será trabalhar a ideia da vingança, o conceito da vingança, que é algo tão presente ainda no mundo de hoje. Apesar de já terem passado aí 2000 anos e o Cristo ter nos dado tantas lições. Nós vamos ver algumas dessas lições. E Kardec começa na parte reservada às instruções dos espíritos, com o tema vingança, nos dizendo o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cuja prisão se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as inspiram. Então, nessa introdução, Kardec nos coloca a vingança como um ato selvagem, como um ato daqueles que ainda não entenderam a essência da mensagem do Cristo de amai-vos uns aos outros. E nós vamos começar, então, com o conceito que nos dá Kardec, falando do que é amar os nossos inimigos. Que, a princípio, isso é uma expressão que muito nos surpreende. Como eu vou amar o meu inimigo? Como eu vou amar aquele que deseja o mal para mim, que deseja se vingar, que deseja trazer para mim a crueldade e momentos de extrema aflição? Mas Kardec nos diz o seguinte: amar os inimigos não é ter-lhes uma natureza de afeição, que não é algo que está realmente dentro de nós, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso ao contato, ao contrário, né, do que nos proporciona um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causa. Então, a palavra-chave do nosso estudo de hoje é o perdão. Perdão que nós ainda não temos a essência do seu significado, o verdadeiro sentido de perdoar. É muito comum a gente ouvir assim: eu te perdoo, mas não quero mais te ver. Não passa na mesma calçada que eu. Essa é uma ideia bastante equivocada do que é o perdão, porque o perdão é algo muito profundo. Mas para a gente começar a entender de como o sentido de vingança ele deve ser trabalhado, esquecido, né, das nossas vidas e transformado no sentido de perdão, é preciso que a gente entenda um pouquinho mais. E aí a gente vai buscar uma reflexão muito interessante, que está lá no livro No Mundo Maior. É uma conversa entre André e Calderaro. Interessante dizer que No Mundo Maior é um dos 13 livros que compõem a série Além Túmulo, psicografados por Chico Xavier, ditados pelo espírito André Luiz. Essa série começa com o livro Nosso Lar e vai até uma sequência lógica de ensinamentos e a vida continua. Então, um desses livros é No Mundo Maior. E aí, André, nas suas reflexões, ele não entende bem como o comportamento de tantos vícios, de tantos equívocos de alguns espíritos ele ocorre. E aí ele se dirige a Calderaro
coloca as suas inquietações, e ele ouve a seguinte afirmativa de Calderaro, que era um espírito mais evoluído, que foi um dos mentores de André Luiz, e Calderaro diz para ele o seguinte: é essa reflexão que nós vamos levar para tudo que nós vamos comentar daqui por diante. E Calderaro diz assim: antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, entender essa afirmativa é perceber que todos aqueles que desejam o mal, para quem quer que seja, são espíritos enfermiços. São espíritos que precisam de ajuda. São os espíritos aos quais Jesus se dedicou em vários momentos a abraçar, a acolher. Porque, como ele mesmo diz, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, essa afirmativa, que está lá no livro No Mundo Maior, nos faz começar a entender esse processo de transformação, como está bem colocado, que tem que começar dentro de nós, pela forma como nós compreendemos aqueles que não nos querem bem, como pessoas que precisam de ajuda, e não como pessoas a serem repelidas por nós. E aí a gente vai trazer uma reflexão muito interessante, que está no livro No Roteiro de Jesus. Esse livro é um livro com 59 passagens na vida de Jesus. É um livro que Gerson Simões Monteiro fez uma compilação de 8 livros escritos por Chico Xavier, ditados por Humberto de Campos, o irmão X. Então, Gerson Simões Monteiro reuniu 59 passagens na vida do Cristo, aquelas que ele achou mais significativas, e vai nos passar. E eu vou, então, colocar agora para nós uma dessas passagens, onde nós vamos refletir exatamente o conceito que estamos trabalhando. E essa passagem se chama A Revolução Cristã. E ela começa assim: ouvindo várias referências ao novo reino, Tomé impressionara-se. Acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se pacífico para terminar, com certeza, em choques sanguinolentos. Então a gente já começa a perceber que o raciocínio de Tomé, aquele discípulo conhecido por só crer naquilo que vê, que pode tocar, a intenção, talvez a grande frustração dos judeus com Jesus é o fato de que ele não era um líder revolucionário pela espada, pela luta, mas sim pelo amor. Algo que até hoje ainda causa para muitos, muitas dúvidas. Prosseguindo, então, não se reportava ao mestre constantemente a vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento da nova era. Legiões de anjos desceriam, provavelmente dos céus, e pelejariam pela independência do povo escolhido. Então, a ideia de ter um líder seria um líder que provocasse uma grande revolução pela espada. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores, sem escravos. Submetendo certa noite ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Ou seja, Tomé, ele coloca as suas preocupações, as suas ansiedades, e o mestre responde a ele o seguinte: sem dúvida, explicou o Nazareno, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos.
um movimento revolucionário, acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. Sim, acrescentou o profeta divino, não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade, quer dizer, o sentido bélico, o sentido guerreiro da raça, desde os padecimentos no deserto. A capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem reboço. Senhor, confiar-me-ás, porventura, o plano central do empreendimento? E aí ele esboça bem, né, a ansiedade dele. Ele quer saber quais são os planos para esse empreendimento, para essa transformação. Dirigiu-lhe Jesus significativo olhar e observou. Amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Jesus está prevendo aqui como Tomé vai entender e vai se utilizar, como ele sempre fez, de situações cotidianas, que ele, ao longo da sua jornada, mostrou para os seus discípulos, exemplificou a prática do bem. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa encontrou-o à espera dele, a fim de jornadearem sem detença. Não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou, acercou-se do mísero e socorrendo. Que é isso? Exclamou Tomé, enfadado. Esse velho diabo é Jonas, borracho, renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu. Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueja. Porque fraqueza se rendeu ele ao vício. É enfermo do espírito, em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exige também ato de recomeçar? O aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para lugar seguro, onde o caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Retomavam a caminhada, quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina, confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde que desejavam instruções da Boa Nova para os filhinhos. O Cristo não se fez de rogado, prestou esclarecimentos simples e concisos. Ainda não havia concluído aquele curso rápido do Evangelho e Jafé, o cortador de madeira, veio esfolegante suplicar-lhe a presença no lar porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar, à frente de Tomé, silencioso. Reconfortou a mãezinha, desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou a casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhe o tempo, e assim que se puseram a caminho em definitivo, eis que uma anciã, semi-paralítica, pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe-a bondoso, solicita o concurso do apóstolo e conduz a senhora a um sítio vizinho, onde lhe lava as feridas e deixa convenientemente a zelar. Prosseguindo viagem para o monte,
Mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distante. Achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? Ou seja, o grande anseio de Tomé era ter do Cristo quais seriam as ações, né? Ações de reação belicosa, como foi dito, né, no próprio texto, ou seja, ações de guerra, para que se fizesse a libertação do seu povo. O divino interpelado esclareceu sem vacilações: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ante o discípulo desapontado, concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Então, essa história nos mostra o verdadeiro objetivo de Jesus. O verdadeiro objetivo da sua vinda não era vingar os judeus, não era levantar os judeus com a espada em luta contra os romanos. A transformação que ele propunha, a transformação que o Evangelho trazia, era a transformação do ser interior. A troca do bem que todos nós devemos alcançar pelo mal que temos dentro de nós, pelos equívocos que temos dentro de nós, por sermos espíritos ainda muito atrasados. E aí a gente vai buscar lá em Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. É um trecho que vem logo próximo ao Sermão do Monte, e lá em Lucas está intitulado Amor aos Inimigos. E nas palavras de Jesus, ele diz assim: mas eu digo para vós que estáis me ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelo que vos caluniam. E aí, nós vamos voltar lá no livro O Mundo Maior, onde, mais uma vez, na conversa entre André Luiz e Calderaro, Calderaro vai comentar esse trecho do Evangelho. Essas palavras de Jesus, e ele vai dizer: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos amor aos inimigos e oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão princípio científico de liberação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Olha que reflexão importante, né? Calderaro vai nos dizer que amar os nossos inimigos
não é uma virtude apenas, mas é um princípio científico de liberação do ser. O que quer dizer com esse princípio científico de liberação do ser? É um princípio da ciência espiritual, das leis naturais criadas por Deus. É um princípio dessa lei que amemos o próximo, que nos libertemos dos nossos equívocos, nos libertemos desse homem velho que existe dentro de nós, que são basicamente, dentre tantos, mas que nos caracteriza de forma extremamente negativa pelo orgulho e egoísmo. O orgulho e egoísmo que ainda existe dentro de nós nos aprisiona ao materialismo, ao querer ter mais do que ser. E ele diz: progresso da alma, amplitude espiritual, ou seja, essa libertação do ser, esse princípio científico, é uma grande etapa, um grande caminho da nossa iluminação, do progresso da nossa alma, da nossa amplitude espiritual, amplitude para mundos mais elevados, para chegarmos um dia a sermos Cristos, sermos ungidos, sermos espíritos puros. E aí ele conclui essa frase: no pensamento resistem as causas. E é exatamente, né, quanto mais nós pensamos no bem, vibramos no bem, nós atraímos o bem para o nosso lado. E se vibramos no mal, se praticamos atitudes equivocadas, estamos ainda nos prendendo a esse plano de provas e expiações, a planos até mais atrasados. Então, esse é o verdadeiro caminho para que a gente possa combater. Né? E aí a gente vai analisar várias reflexões interessantes, né, que a gente vai coletando aí. A vingança não traz paz ao coração, apenas esquecendo e perdoando se alcança a superação. Olha como a palavra perdoar, né, em oposição à vingança, ela vai se fazer tão presente. Né? E é perdoando que nós alcançamos a superação de tudo aquilo de errado que fizemos ao longo de todas as nossas encarnações. Não há maior vingança do que o esquecimento. Reflexão interessante, né? Ou seja, a maior vingança que a gente pode provocar é esquecer, é deixar de lado, é deixar os nossos opositores ao sabor deles mesmos, né? Deixando que eles se enterrem cada vez mais na lama, enquanto nós procuramos trazer a prática do bem, né, e as boas reflexões e o desejo de que eles se recuperem, esquecendo, deixando para lá. Não existe vingança tão completa quanto o perdão. Outra reflexão interessante também, né? Novamente, a palavra perdão se faz presente como uma forma de vingança do bem, né? Ou seja, nós estamos trazendo para nós bons pensamentos, boas atitudes, nos transformando, enquanto aqueles que estão no mal estão ainda estacionados no seu processo evolutivo. Com a vingança, o homem iguala-se ao inimigo, sem ela supera. É uma coisa interessante a gente perceber, né, que se alguém nos ataca e nós atacamos, né, nós revidamos da mesma forma, nós estamos igualando. E se estamos nos igualando, como é que eu posso reclamar daquele que me fez o mal se eu estou agindo exatamente como ele? Não é? Então, para que nós possamos superar, para que nós possamos evitar isso, nós precisamos colocar o perdão em prática. Quem tem Deus no coração sabe que a vingança não vinga, que a inveja não maltrata e os inimigos não vencem, porque para todo mal há cura. Interessante também, né? Se nós temos realmente o nosso pensamento voltado para Deus, nós entendemos que a vingança não vinga. A vingança só traz mais endividamento kármico para todos nós. A inveja não maltrata, muito pelo contrário, ela também nos traz menos crédito, né, junto ao Altíssimo.
e os inimigos não vencem, né? Embora o que a gente aparentemente possa entender por vingança, mas a verdadeira vitória não está aqui nesse plano, está na evolução que nós alcançamos quando colocamos o perdão em prática. E aí a gente entende que amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso, né? Para aqueles que não creem, para aqueles que são voltados exclusivamente para a matéria, para a vida num plano físico, é um contrassenso, né? Eles não entendem isso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê o seu inimigo ser nocivo. Quer dizer, quem acha que essa é a única vida e que ela se extingue com a morte, acha que tem que fazer tudo aqui. E aí coloca a vingança em prática, né? Então, isso perturba o repouso do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Então, aqueles que querem praticar o mal, colocam ele em prática achando que essa vingança vai resolver o problema. O homem que se eleva espiritualmente não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu próximo. Então, é uma atitude de extrema evolução, de raciocínio que nos faz crescer espiritualmente, desprezar a ofensa, colocá-la num plano que ela merece, o plano daquele que pratica, deixando com ele aquelas palavras, né, e desprezando totalmente. E quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Porque a ideia do amai os vossos inimigos é exatamente essa, é de você desprezar as palavras ou as atitudes que nos ofendem. E aí nós temos um caso muito interessante, vivido por duas pessoas bastante conhecidas, né? O madrilenho Plácido Domingo e o catalão José Carreiras. Ambos são cantores líricos, donos de vozes fantásticas, né? Conhecidos internacionalmente. Mas como Plácido Domingo era madrilenho e José Carreiras catalão, há uma rixa muito grande, né? Nessas pessoas que residem nessas regiões da Espanha, e entre eles acontecia isso. E isso era tão forte entre eles que eles faziam rezar nos contratos que eles realizavam para se apresentar, que quando um estivesse, o outro não poderia estar. Tal a rixa, né, que havia entre eles. Até que, numa determinada etapa da vida, José Carreiras passa a sofrer de leucemia. E essa doença o ataca de forma muito forte, e ele começa um tratamento. Ele tinha que ir constantemente aos Estados Unidos, e isso foi, aos poucos, consumindo as suas reservas financeiras. Já no momento de extrema dificuldade, ele tomou ciência que em Madrid havia uma fundação, chamada Fundação Formosa, que auxiliava pessoas com leucemia, auxiliavam no seu tratamento. Ele foi até essa fundação, foi muito bem recebido, e a fundação o ajudou a se curar, né? A fazer todo o tratamento chegar à cura. E quando ele ficou curado, ele achou aquilo muito interessante e voltou à Fundação Formosa, e ele queria fazer parte da fundação, ele queria ajudar a fundação. E aí, para surpresa dele, ele soube que o criador daquela fundação era exatamente o seu inimigo, o Plácido Domingo. E aí ele ficou surpreso. E aí houve uma ocasião em que o Plácido Domingo estava se apresentando numa casa, né, de shows, e ele entrou no palco, se ajoelhou e agradeceu ao Plácido Domingo, porque o Plácido Domingo tinha criado aquela fundação exatamente para ajudá-lo. E uma vez até um repórter perguntou ao Plácido Domingo por que ele fez isso, já que o José Carreiras era o inimigo dele, né? E ele disse o seguinte: porque uma voz como aquela não poderia perder-se. Então, o que a gente repara dessa história, né? Uma história real, né? Entre duas pessoas que se tratavam como inimigos, né? Uma rixa
né, muito forte que existe na Espanha entre madrilenhos e catalães, mas o respeito ao outro, né, o amor que ele sentia por ter naquele adversário uma voz que não poderia perder-se. E ele colocou o seu amor, o seu respeito acima de tudo, criando uma fundação para ajudar. A gente percebe nisso uma verdadeira atitude de superação, né? Ele supera o sentimento negativo que existia entre eles para colocar o prazer que ele sentia em ver, né, o sucesso, né, a ascensão daquele que, a princípio, era tratado como seu inimigo. É interessante a gente perceber que algumas ações que existem no mundo, né, porque normalmente a gente tem a tendência a achar, né, que só acontecem desgraças, desgraças, desgraças. Se a gente vê um telejornal aí, por exemplo, 90%, 95% que a gente vai ver é desgraça, né? Só um pouquinho é que eles reservam para falar algumas coisas, né? Mas no mundo existe muita coisa boa. Existem muitas pessoas praticando bem, né? Muitas instituições que se colocam como Médicos Sem Fronteira, né? Muitas organizações que lutam para praticar o bem. E aí eu lembro uma frase, né? Dentre 5 princípios da felicidade, ditados por Joana de Ângeles para Divaldo Franco, mas um desses princípios, ele é muito interessante da gente refletir, principalmente para esse estudo, né, quando a gente está falando sobre vingança. E essa frase diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é o que me faz mal, porque me faz um indivíduo mau. Vamos repetir? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é o que me faz mal, porque me faz um indivíduo mau. Então, quando a gente reflete sobre essa frase, a gente percebe que o mal que fazem para mim, se eu não o aceitar, se eu repelir, ele não vai me atingir. E como é que eu faço isso? Vibrando no bem, praticando o bem, colocando o bem e o amor ao próximo como uma prática cotidiana. Agora, o mal que vai me atingir é aquele que eu faço, porque eu sei que ele volta para mim e me faz um indivíduo mau. Então, essa frase é uma frase extremamente significativa para nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que nós, espíritas, desejamos através dos nossos estudos, né, e das lições que o Cristo nos traz. E na visão espírita, então, se nós vivemos num plano de provas e expiações, nós vivemos num plano que nos traz muitas aflições, muitas dificuldades. E é preciso que nós entendamos que essas dificuldades aqui estão colocadas, por exemplo, a pandemia que nós vivemos, para que nós a superemos, para que nós usemos a inteligência e o trabalho para servir e para criar soluções que melhorem a vida de toda a humanidade. Como, por exemplo, apesar de estarmos longe das nossas casas espíritas, das nossas casas de caridade, estamos aqui unidos, né, de forma virtual, mas ainda procurando estudar a doutrina, né, e principalmente entender o porquê da importância da nossa transformação, né? Porque precisamos nos relacionar com espíritos de níveis evolutivos, né? Aqueles de níveis inferiores que são muitas vezes nossos professores, porque nos ajudam a lidar com situações adversas, e os espíritos superiores para nos mostrar o caminho do bem, né? Precisamos entender que as dificuldades fazem parte do processo e são grandes oportunidades de crescimento. Grandes oportunidades. Quantos de nós não vence um desemprego, uma grande doença, uma dificuldade de relacionamento e superamos saindo dela melhor do que antes estávamos, porque aprendemos a lidar com essas dificuldades. E principalmente que a prática do perdão é o único caminho para combatermos o sentimento de vingança. Não há outro caminho. Para que nós consigamos superar todas essas dificuldades, é preciso que coloquemos em prática o perdão, a essência do perdão.
O perdão que olha o outro, como aquela frase que vimos logo no início. O perdão que olha o irmão como um ser enfermo. Aquele que nos agride, que nos ofende, aquele que tem ódio no coração é um espírito enfermo. E o espírito enfermo precisa da nossa ajuda, do nosso acolhimento, do nosso perdão. Porque ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tornar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. E se nós temos Jesus como objetivo de condenar a vingança, que foi o que ele fez ao longo de sua estada entre nós, e que na cruz ele ergue o seu pensamento e diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E através dessas lições de amor que o Cristo nos deixou, que nós temos que olhar para dentro de nós, identificarmos as nossas dificuldades, os nossos equívocos, os nossos enganos ao longo da nossa jornada terrena, para lidar com as aflições que aqui estão e mudarmos o nosso pensamento, entendendo que tudo que aqui vivenciamos está voltado para o nosso crescimento, porque esse é o objetivo de aqui estarmos nesse plano. E para que nós saiamos dessa vida melhor do que aqui chegamos, é preciso que coloquemos em prática o grande ensinamento que o Cristo nos deixou: amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Que possamos refletir e transformar essas palavras que o Cristo nos deixou em atitude para o nosso próprio bem. Muita paz a todos.